Olá pessoal, boa tarde, ouvintes aqui do nosso programa Protásio em Ação. Gostaria de mandar boa tarde para todos vocês de Toritama e região. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para a nossa aula, hoje destinada ao segundo ano do semi-integral. Mas antes eu gostaria de mandar um abração para todos os alunos da EREM Protásio Soares de Souza, do Semi-Integral, e também da EJA, né? E queria dar um destaque aqui aos ex-alunos que carinhosamente falaram que estavam ouvindo o programa, estavam com saudade das aulas, e eu quero mandar um alô especial para Dona Aparecida, seu filho Miguel, e Dona Valdirene, que foram alunas da EJA, da EREM Protásio, e que hoje ainda continuam com saudade da escola. Então, o meu boa tarde. Para início, vocês sabem que o Estado de Pernambuco fez sua reorganização curricular, né? E com isto, nós temos as expectativas de aprendizagem prioritárias de língua portuguesa. Hoje, com o segundo ano, nós iremos discutir aqui o eixo leitura, que tem como objetivo identificar as especificidades do gênero de um texto, seu objetivo comunicativo, propósito, seus interlocutores previstos e suas condições de produção. Também o nosso conteúdo é análise de depoimentos, relato e fábulas, e análise de entrevista, resumo e reportagem. Então, hoje, né, é sempre importante lembrar que nós falamos que a aula é destinada ao segundo ano do ensino médio, mas para todos, primeiro, terceiro, EJA, independentemente de série. E também para vocês aí que estão em casa, no trabalho, também podem construir o conhecimento conosco. Vou dar início aqui falando um pouco sobre o gênero textual relato. O relato é um gênero muito comum no nosso cotidiano, pois relatamos fatos aos nossos amigos e familiares. Ouvimos relatos nos noticiários. Buscamos relatos de pessoas notórias como inspiração para a nossa vida, ou para saber experiências vividas em lugares que desejamos conhecer. Sendo assim, falamos, lemos e escrevemos um relato em diversas situações e em diferentes suportes, como revistas, jornais, telefone, redes sociais, sempre com o objetivo de narrar um acontecimento específico para outrem. O relato também pode ser utilizado como maneira de exemplificar ou argumentar o que ocorre geralmente dentro da notícia. Sendo assim, o relato também pode estar integrado a outros gêneros textuais. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a questão de relato, porque esta semana eu tenho procurado trabalhar com vocês, visando também a nossa audiência, visando também as pessoas que estão em casa, trabalhar a língua portuguesa de maneira mais acessível para que todos possam compreender. E o relato está na reorganização curricular e é muito usado no nosso dia a dia por qualquer cidadão comum, né? A todo momento nós estamos relatando um fato, nós estamos relatando uma notícia, né? Até uma fofoca nós estamos relatando, né? Para quem gosta. Então, o relato faz parte do nosso dia a dia. E as características desse gênero textual são narrar de forma breve um fato específico vivido por uma pessoa e suas consequências e reflexões. Apresentar elementos básicos da narrativa, tais como
sequência de fatos, pessoas, tempo e espaço. Então, é comum, quando nós relatamos algo, nós falarmos onde aconteceu, como aconteceu, as pessoas que estavam, ou se você estava sozinho, né? Então, é importante, sempre aparecerá esses elementos básicos. Os elementos gramaticais e de linguagem que o compõem são: o narrador será protagonista ou participante da ação. Então, quando você está relatando algo, ou você é o participante, né, é o protagonista, ou seja, aquela pessoa, você está falando algo que você viveu, ou você pode ser um participante da ação. Oi. Os verbos e pronomes são empregados predominantemente na primeira pessoa. Vocês lembram das pessoas do discurso, né? Então, temos a primeira pessoa, temos a segunda, né? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, e também temos as primeira, segunda, terceira pessoa do plural. E aí, esse tipo de relato tem como prioridade estar sempre na primeira pessoa. Os verbos oscilam entre o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. Quer dizer, pretérito passado, certo? Emprega-se o padrão culto da língua. Ou seja, se vocês lembram da nossa aula de segunda-feira, que eu falava da linguagem padrão formal e da linguagem informal, este tipo de gênero, ele prioriza, tá certo? A questão padrão, da língua padrão. Pode também ser falado na coloquial, mas a predominância é a linguagem padrão. Também priorizam as ações e a descrição do lugar onde elas ocorrem. É preciso fazer o leitor visualizar o ambiente onde aconteceu o fato. Ou seja, nós temos aqui, quando você relata algo, você quer descrever os mínimos detalhes, para que a pessoa imagine aquela situação, se for triste, se é engraçada, não importa. O que importa é que você vai querer deixar o seu ouvinte, o seu interlocutor, imaginando como é que se deu aquele relato, aquela situação. O uso de advérbios para marcar a sequenciação das ações, e também pode usar adjetivações e descrições, mas não podem predominar no texto. Ou seja, adjetivos. Você vai falar sobre uma viagem maravilhosa. Então, maravilhosa é um adjetivo. Porém, você não vai priorizar e nem ficar o texto inteiro apenas adjetivando, falando só características ou qualidades, como queiram. Sua estrutura é composta por título, introdução, que nós temos aí o contexto, personagem, tempo, espaço, fato e problema. Desenvolvimento, nós temos aí a construção da trama e o clímax. E a conclusão, que é o desfecho, reflexão, né, do que você está relatando. E sempre neste gênero textual, nós nos perguntamos quando, por exemplo, ocorreu, onde, quem são as pessoas que participam do relato, o que está sendo falado, como ocorreu e por quê. Então, aqui nós temos alguns tipos, né? A estrutura aqui que vocês podem identificar no gênero relato. E temos alguns tipos de relato que vocês com certeza já fizeram, já leram, já identificaram em algum momento, que é o relato pessoal, quando você fala algo que aconteceu com você, né? Então, hoje eu estou aqui apresentando esse programa ao vivo aqui para vocês, dividindo com vocês o conhecimento. Então, eu estou
falando um relato pessoal. O relato de viagem, né? Quando você faz uma viagem, vai para um passeio, você também pode relatar, contar. Relato de experiência. Então, você tem experiência, viveu uma experiência e você quer partilhar com as pessoas. Isto é muito comum. Relato histórico e de acontecimento, né? Que é o mais comum. Também temos o relato de memória, onde você vai voltar às suas memórias, você vai lembrar do tempo que você era criança, por exemplo, e outras memórias que são importantes para você. Também fazendo parte de relato, nós temos o depoimento, que é uma narrativa escrita por qualquer pessoa, que tem por fim documentar um fato que está acontecendo ou já aconteceu. É importante que você observe, né? Cada relato tem a sua finalidade. O relato pessoal, ele tem uma finalidade. O relato de experiência tem a sua especificidade. E nós temos cada um deles com sua finalidade, sua função. Em questão de depoimento, nós temos muitos, né? Se vocês acessarem a internet, vocês verão muitos depoimentos. E esses depoimentos, eles nos ajudam muitas vezes, eles servem para nos orientar, para nos dar força em alguns momentos, né, da nossa vida. E eu coloquei aqui, trouxe para vocês um depoimento que eu achei muito importante, né? Dos vários que eu li, me emocionei quando eu estava me preparando para esta aula de hoje. Mas assim, eu escolhi este depoimento e no final que eu lê-lo, eu vou dizer a vocês o porquê que eu o escolhi. É um depoimento de Ana Furtado sobre o câncer de mama, né? O câncer de mama que infelizmente acomete muitas mulheres e é um assunto que é muito relevante para as mulheres. Homem também tem câncer de mama, claro que é uma porcentagem muito pequena, mas existe, tá certo? E principalmente a mulher. Então, esta apresentadora, né, como ela trabalha na televisão, eu achei interessante trazer para vocês esse depoimento dela. Ela diz que, ao ler o resultado do exame, que tinha um carcinoma ductal invasivo in situ, procurou na internet para saber o que era. Abre aspas, eu fiquei em choque. Eu não sabia direito o que era. Eu consultei o Google. O que é carcinoma? O que é isso que eu tenho que certamente não me pertence? Ela contou que, apesar do diagnóstico de uma doença, não se desesperou, mas acreditou na cura. A apresentadora chegou a se perguntar por que a doença a tinha afetado. Até o dia em que eu entendi o porquê eu e me fiz outra pergunta. Por que não eu? E a partir daí, consegui entender vários propósitos novos para a minha vida. Entendi que o câncer é uma ameaça, mas não é o fim, é o começo. O câncer não é um vilão, mas pode ser e é um grande professor. O câncer não é seu inimigo, mas pode ser seu principal agente transformador. Com essa visão mais otimista e esperançosa, Ana Furtado disse que conseguiu traçar uma trajetória bem-sucedida de cura durante as sessões de quimioterapia e radioterapia. Atualmente, eu faço tratamento anti-hormonal e, se Deus quiser, em 4 anos estarei celebrando a minha remissão total do meu câncer de mama, disse a apresentadora. E aí eu escolhi este tema porque é de conhecimento de todos que nós temos uma assistente de gestão na nossa escola, ou
para vocês entenderem melhor, uma vice-diretora, Dona Socorro Pereira, que é um exemplo tanto na vida pessoal, profissional, e passou, né, por este período também que ela teve câncer de mama. E aqui o propósito, como eu falei para vocês, análise do relato, o que eu analiso aqui é a visão otimista, que Ana, como Dona Socorro, sempre tiveram essa ação otimista e por isso, graças a Deus, venceram, estão vencendo a cada dia. Então, por isso que dentre tantos depoimentos, eu escolhi esse para homenagear Dona Socorro. Também, sobre relatos, eu vou falar sobre fábula. Fábula é um tipo de relato que ele é em prosa e é desenvolvido com personagens humanos e seres irracionais também, os quais, a partir de suas ações, transmitem diversos valores sociais. Do latim, fábula significa história, jogo ou narrativa, enquanto o gênero discursivo é desenvolvida a partir de elementos essenciais, característicos dos dois tipos de textos narrativos, como personagens, que temos o protagonista, antagonista e coadjuvante, narrador, que são narrador-personagem, observador e onisciente, e temos o foco narrativo, que é em primeira ou terceira pessoa, o tempo, né? E o espaço onde acontece a história. Então, vocês podem ver que a fábula, ela também é um tipo de relato. Também podemos dizer, com relação às características de fábula, que se trata de uma composição literária em prosa e, de maneira geral, bastante breve. Os personagens das fábulas são animais que se personificam, ou seja, adquirem características dos seres humanos. Tá certo? Então, vocês sabem que a fábula, ela tem esse encanto, né? Onde os animais adquirem as características de seres humanos e, com isto, ganham vida e vão conquistando as crianças e até os adultos também. Então, com certeza vocês já ouviram alguma fábula em algum momento. Diferente da fábula, né? Nós temos também outros tipos de personagens que aparecem nos textos, como é o caso do apólogo, que são objetos, seres inanimados, e parte do corpo dos seres vivos. E também a parábola, que são apenas com seres humanos. Tá certo? Então, esta é um pouco da característica da fábula. Nós temos também, como exemplo aqui, para vocês entenderem, que quando foi que surgiram essas fábulas, né? Então, muitos estudiosos acreditam que as fábulas, as primeiras fábulas, tenham sido criadas originalmente, no caso, e oralmente, no século 6 a.C. Ou seja, esse gênero de relato aí, ele foi criado há muito tempo e foi perpassando, no caso, oralmente, até que La Fontaine, um escritor francês, se dedicou a passar para o papel essas histórias de Esopo, que é o, digamos assim, o pai das fábulas, tá certo? Então, La Fontaine, esse escritor francês, passou a registrar, no caso, na escrita, a fábula. E nós temos uma fábula aqui, que chama-se O Lobo e o Cordeiro, que diz o seguinte: estava o lobo a beber água num ribeiro, quando avistou um cordeiro que também bebia da mesma água, um pouco mais abaixo. Mal viu o cordeiro, o lobo foi ter com ele de má cara
arreganhando os dentes. Como tens a ousadia de turvar a água onde eu estou a beber? Respondeu o cordeiro humildemente. Estou a beber mais abaixo, por isso não te posso turvar a água. Ainda respondes insolente, retorquiu o lobo, ainda mais colérico. Já há 6 meses o teu pai me fez o mesmo, respondeu o cordeiro. Nesse tempo, Senhor, ainda eu não era nascido. Então não tenho culpa. Sim, tens, replicou o lobo, que estragasse todo o pasto do meu campo. Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque eu ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais uma palavra, saltou sobre ele e logo o degolou e comeu. Então, também como característica das fábulas, muitas delas, a maioria, tem uma moral da história. Então, é um ensinamento, tá certo? A moral da história é um ensinamento reflexivo para você. Então, qual é a moral dessa história? Claramente se mostra nesta fábula que nenhuma justiça nem razões valem ao inocente para o livrarem das mãos de um inimigo poderoso e desalmado. E se nós trouxermos para o dia de hoje, quantos de nós não falamos assim, eu não tenho poder para bater de frente com tal pessoa que é influente, que tem muito dinheiro, eu não tenho, então melhor deixar esse ocorrido para lá, porque nunca que eu vou conseguir vencer alguma questão com essa pessoa. Então isso é muito comum acontecer conosco no dia a dia. E aqui vocês estão vendo que essa história, ela traz essa moral da história, que infelizmente, porque a palavra certa é infelizmente, ninguém é melhor que ninguém, então isso não deveria ocorrer, mas até hoje ocorre. Dando continuidade, deixando aqui de lado um pouco do relato, e vamos agora para a análise de entrevista, eu trouxe uma análise para nós estudarmos aqui de uma entrevista e de uma reportagem. E aí eu vou falar para vocês primeiro da análise de uma entrevista. Essa entrevista, ela ocorreu em um canal por assinatura chamado CNN Brasil, onde a então, na época, secretária de Cultura, digamos assim, né? A atriz Regina Duarte, que todo mundo já deve ter assistido aí nas novelas, ela deu uma entrevista que foi muito polêmica. Ela opinou nesta entrevista ao vivo, que depois ela deixou a entrevista, ela não mais falou, sobre a ditadura militar. E ela cantou a marchinha Pra Frente Brasil, que foi símbolo naquela época e que chegou a dar risada ao falar sobre os óbitos originados pelo regime. E ela, por ser, fazer parte da Secretaria de Cultura do nosso país, ela foi duramente criticada, tá certo? E por quê, Porque ela... Como é que você ri da morte de pessoas? Então, como também você pode... É a visão de cada um. Quando eu digo assim, a análise crítica, alguém pode achar normal, alguém pode achar que não tem nenhum problema. Você ri de um período em que as pessoas morriam por não poder se expressar, não ter voz, não poder opinar. Mas é importante que você entenda que tanto no relato quanto na entrevista, você precisa analisar os prós e os contras. O que faz uma pessoa falar isto, fazer isto, tá certo? O que levou? Você não pode ir de imediato no seu ímpeto. Você precisa
fazer uma análise, tá certo? Você ler, reler, buscar outros mecanismos para que você possa formar a sua opinião. Isso eu quero falar especialmente para vocês, alunos. Às vezes a gente fala ou opina sobre coisas que a gente não conhece. Como eu vou opinar sobre algo que eu não li, que eu não tenho propriedade para falar? Ah, meu colega falou que isso é bom. Será que é bom? Será que realmente é assim? Então se inteire do assunto. E aí você vai ficar conhecendo mais, né? E vai, além disto, vai poder dissertar melhor. Também tivemos a questão da análise de resumo. Isto vocês convivem muito, que os professores devem pedir muito, né? Resumos também. E eu vou diferenciar aqui para vocês resumo de resenha crítica. Qual a diferença? Que o resumo você vai pegar as partes principais do texto. Você vai usar alguns conectivos para dar sentido, mas você não vai opinar, você não vai colocar ali, tá certo? O que você pensa, se você é contrário ou não ao que está sendo exposto. Já a resenha crítica, você vai fazer, né? Você vai pegar aquela ideia principal e também vai resumir, só que você vai ser de acordo com o olhar do resenhador, a pessoa que está fazendo a resenha, tá certo? Também nós temos a análise de reportagem, que nós podemos ver quando você vê uma reportagem, você assiste uma reportagem na televisão ou você lê em um jornal, você precisa também fazer uma análise crítica. Você veja, você leia, também você pode observar como isto se dá, né? Então também teve na linguagem mais acessível, assim, uma treta também com uma jornalista da Folha de São Paulo, Cristina Padiglione, que ela tem uma coluna no portal UOL, com a CNN. Ela falou que em uma cobertura da CNN, ela criticou, na reportagem dela, os repórteres e os apresentadores, porque eles deram muito espaço para o presidente, que estava prestando para ela um desserviço, falando sobre a questão da pandemia que nós estamos enfrentando. E também, gente, nós temos a análise de um contrato, por exemplo. Também faz parte desses gêneros que eu estou trabalhando aqui. Tomar muito cuidado, né? A análise de um contrato é muito importante. Você vai assinar um contrato, seja lá do que for, você precisa ler as letras pequenas que ali perpassam desapercebidas, e é importante analisar. Para quê? Se você não se acha suficiente assim para analisar, você peça um advogado, consulte alguém, tá certo? E assim você faz uma análise e não terá problemas futuros. Então, o relato, como vocês puderam ver, ele faz parte da nossa trajetória diária, da nossa trajetória sempre. A todo momento a gente está contando uma história, está ouvindo uma história, está criticando, ou positivamente ou negativamente. E assim a gente vai aprendendo e vai analisando tudo isto que eu falei aqui. Então eu espero que vocês tenham compreendido a função do relato, aprendam sempre a fazer uma análise, tá certo? Para poder vocês emitirem opiniões e julgamentos. Por hoje, nós vamos nos despedindo, né? Muito obrigado a vocês pela audiência e queria dizer a vocês também que na EREM Protásio Soares de Souza não só tem o professor Letieri como professor de língua portuguesa. Nós temos a professora Luciana, professora Luzanira e a professora Eliane Alves, que são de língua portuguesa do semi-integral. E à noite, na EJA, nós temos a professora Aldilane,
e eu faço parte tanto como professor da EJA quanto do semi-integral. Então, eu quero deixar um grande abraço, uma boa tarde, essa tarde aí bem nublada. Aproveitem o restante da tarde e na sexta-feira estou de volta para encerrarmos essa semana do Protásio em Ação. Boa tarde.